As estradas são caminhos, em geral públicos, situadas em parte fora do perímetro urbano ligando uma localidade a outra, e pelo qual transitam pessoas, animais ou veículos. Transitar por elas em determinadas regiões pode se tornar um desafio e até um risco de morte. Hoje, sejam bem-vindos a uma incrível jornada pelas estradas mais perigosas do mundo, onde cada curva é um desafio e cada quilômetro é uma aventura. Vamos explorar minuciosamente as 10 estradas que testam os limites dos viajantes, começando com as menos perigosas e avançando até as mais extremas, com detalhes sobre sua extensão, pontos de apoio, postos de abastecimento, perigos naturais e muito mais. Antes de seguirmos nesta contagiante aventura, peço algo muito importante, o seu like e sua inscrição em nosso canal para você não perder mais nenhum vídeo aqui. 10ª. Anna Road, Havaí, Estados Unidos. Começamos nossa jornada com a Estrada Anna, no Havaí. Embora desafiadora devido às chuvas torrenciais e deslizamentos de terra, ela é a menos perigosa de nossa lista. Com postos de abastecimento nas proximidades e fácil acesso à ajuda, é uma introdução aos perigos das estradas. A estrada se estende por 90 quilômetros, em determinados pontos só um carro transita. Ela tem por volta de impressionantes 600 curvas. Em média, mantendo velocidade compatível, se completa o trajeto em torno de 3 horas de uma ponta a outra. Onde a estrada margeia a costa, as ondas do mar quase invadem a estrada. Os viajantes devem estar preparados para as mudanças climáticas repentinas, mas viajar aqui é um começo suave para nossa aventura. 9ª. Estrada de Skippers Canyon, Nova Zelândia. Viajamos para Nova Zelândia para conhecermos e nos aventurarmos pela Skippers Canyon. Esta estrada assustadora não tem pavimentação. Foi criada à mão por mineiros há mais de 140 anos, é formada de um corte muito estreito à beira de um penhasco. A estrada tem 17,4 quilômetros de comprimento. Por ser estreita e sinuosa, com precipícios à beira do caminho e por faltar postos de apoio e assistência médica próxima, isso a torna a 9ª mais perigosa em nossa lista. Existem muitos sinais de alerta ao longo da estrada. A velocidade recomendada é de 15 km por hora, sob o perigo de deslizar, queda de rocha, quedas acentuadas, animais na estrada, sem barreiras de segurança. Em vários pontos tem largura suficiente apenas para um só carro transitar, e se um encontrar com outro um deles tem que dar marcha ré até haver espaço para o trânsito fluir. A estrada se tornou uma atração turística e atrai visitantes de todo o mundo. Os viajantes devem estar cientes dos riscos envolvidos e serem motoristas experientes para enfrentar esta estrada. Sem dúvida, um erro pode custar a vida. 8ª. Estrada do Atlântico, Noruega. Na Noruega, a Estrada do Atlântico desafia até os melhores motoristas com suas pontes estreitas sobre o oceano. Tempestades e ondas fortes podem surgir rapidamente, tornando a viagem mais perigosa. A rota cênica norueguesa, a Estrada Atlântica, liga a ilha de Averøy ao continente através de uma série de ilhas, ilhotas e recifes, atravessando 8 pontes ao longo de um percurso de 8,27 quilômetros. Esta estrada é considerada como a mais bela jornada de carro do mundo. Inicialmente planejada em 1983, a estrada só foi concluída em 1989, enfrentando inúmeros desafios de construção, incluindo a resistência a até 12 furacões durante o processo. Em 2005, a Estrada Atlântica, também chamada de Atlanterhavsveien, foi honrada com o título de construção do século XX. Viajar nesta estrada requer cautela e atenção e constante às condições climáticas. 7ª. Estrada Trollstigen, Noruega. Continuamos na Noruega com a Trollstigen, um caminho que costumava ser passagem entre as aldeias Valdal em Indre-Sunnmøre e Andalsnes em Ronsdalen. Em 1939 a estrada foi aberta. Desde então se tornou atração turística. Com apenas 11 quilômetros de extensão, esta estrada é estreita e sinuosa. Não conta com muitos pontos de apoio, e os postos de abastecimento são escassos.
A estrada é fechada durante o inverno devido às condições climáticas. A estrada exigiu manutenção constante ao longo de sua vida devido à localização e ao risco de queda de rocha. Em 2005, um investimento de 16 milhões feito pela coroa norueguesa foi necessário para melhorias abrangentes e proteção contra quedas e deslizamentos de rochas. Animais como alces podem representar perigos adicionais para os viajantes, tornando necessário manter uma velocidade média de 20 km por hora. Sexta. Estrada Pan-Americana. A Estrada Pan-Americana é uma rede de rodovias que conecta a América do Norte, Central e América do Sul. Originalmente concebido em 1923 como uma única rota, a estrada cresceu para incluir um grande número de rodovias designadas nos países participantes. Todo o complexo se estende do Alasca, Canadá para o Chile, Brasil, até o extremo sul da Argentina, totalizando quase 30.600 quilômetros. As condições variam muito, e é importante manter uma velocidade segura para evitar acidentes. Alguns trechos são perigosíssimos, como por exemplo entre Colômbia e Panamá, incluindo florestas tropicais e pântanos, e abrigam vários povos indígenas. Povos estes que há muito se opuseram ao plano de construção da rodovia. O terreno é traiçoeiro e inóspito e extremamente perigoso para os viajantes, que também estão vulneráveis ao sequestro ou outra violência por guerrilheiros, narcotraficantes e contrabandistas. A falta de postos de abastecimento em áreas remotas pode tornar o abastecimento do veículo um desafio. Planejamento é essencial nestes extremos. Quinta. Rodovia Transiberiana. Nosso próximo destino é a Rússia, com a Estrada Transiberiana, uma das estradas mais longas do mundo, com mais de 11.000 quilômetros de extensão. Estendendo-se de São Petersburgo a Vladivostok, a rodovia Transiberiana é uma rede de rodovias federais que abrangem a largura da Rússia, do Mar Báltico ao Oceano Atlântico, do Mar do Japão ao Oceano Pacífico. É uma das estradas mais longas do mundo, percorrendo alguns dos ambientes e terrenos mais difíceis do mundo. Devido à sua localização única e passando por áreas remotas, é importante se preparar para dirigir nessas condições. Se você procura um desafio, deve estar próximo do topo da sua lista. Atualmente, ao longo de toda a estrada, há um pavimento de asfalto concreto, mas nem sempre de boa qualidade. A estrada atravessa tudo, desde florestas densas à tundra. Grande parte da unidade está sem intercorrências, mas há locais bastante perigosos. O tráfego na Rússia é imprevisível e espera encontrar ultrapassagens perigosas e velocidades excessivas nas áreas urbanas. Embora algumas peças sejam bastante lisas, muitas partes da rodovia estão em péssimas condições. Manter um trecho de estrada tão grande é praticamente impossível de preservar boas condições. Chuvas fortes e invernos severos tornam ainda mais difícil o trajeto. Se tentar atravessar São Petersburgo para Vladivostok, certifique-se de estar preparado para o pior absoluto. A melhor época para dirigir nesta estrada é entre junho e setembro. Nunca viaje por essa estrada sozinho. Parte da seção da Transiberiana não é pavimentada e atravessa trechos remotos longe da ajuda ou de postos de combustível. A Rússia também tem uma alta taxa de mortalidade de seus motoristas, devido a estradas ruins e consumo de bebida alcoólica. Quarta. Estrada Guolian Tunnel. A Estrada Guolian Tunnel, localizada na China, é uma impressionante proeza da engenharia, porém também é considerada uma das vias mais perigosas. Este túnel, com extensão de 1,2 km, altura de 5 metros e largura de 4 metros, foi construído nas escarpas das montanhas Tae e conecta a vila de Guolian ao restante da China. Notavelmente, o túnel possui mais de 30 janelas de diferentes formatos e tamanhos que se abrem para o penhasco, originalmente utilizadas pelos construtores para remover detritos durante a construção, mas que agora também permitem a entrada de luz no interior do túnel. Estas janelas apresentam diversas formas, incluindo algumas redondas e outras quadradas, variando em tamanho desde algumas dezenas de metros até as janelas padrão.
A construção do túnel, que atravessa uma montanha e foi inaugurado para o tráfego em 1º de maio de 1977, transformou-se em uma atração turística que deu maior visibilidade à vila e facilitou o acesso a ela. Notavelmente, este túnel foi construído inteiramente pelos moradores da vila, sendo necessário um período de 5 anos de trabalho árduo, utilizando 4.000 martelos, 12 toneladas de aço e muitos cinzéis. Surpreendentemente, apenas 13 habitantes da remota China participaram da construção deste túnel, sendo que em seu ponto mais desafiador, a taxa de progresso era de apenas 1 metro a cada 3 dias. Antes da construção deste túnel em 1972, o único acesso à vila de Golia era através de uma escadaria íngreme e estreita esculpida na encosta da montanha, conhecida como a Escada do Céu. Esta escadaria era uma escalada traiçoeira e escorregadia, mesmo para os moradores mais ágeis e experientes, bem como para os raros visitantes. 13 moradores, liderados por seu chefe Shen Mingxin, iniciaram o projeto, mas infelizmente vários deles perderam a vida durante a construção, fazendo com que os demais perseverassem incansavelmente. A construção deste túnel rodoviário é um testemunho da sabedoria, esforço e tenacidade dos moradores locais. Esta estrada é verdadeiramente assustadora, uma vez que foi construída na parte mais frágil da montanha, à beira de um penhasco, e ganhou a alcunha de estrada que não tolera erros. Para conduzir com segurança nesta estrada, é necessário manter um nível de foco semelhante ao de um monge. A maioria dos acidentes no túnel ocorre devido principalmente à negligência dos motoristas que subestimaram a rodovia. Terceira. Estrada da Morte. Chegamos à Bolívia, na famosa Estrada da Morte. A Estrada de Cascalho, que se estende por 36,4 quilômetros entre as cidades de La Paz e Coroico, na região de Yungas, no departamento boliviano de La Paz, é conhecida por sua extrema periculosidade. Ela serpenteia por montanhas cobertas de selva, situando-se a uma altitude de 3.151 metros acima do nível do mar, e constantemente faz curvas sobre desfiladeiros profundíssimos. Se você sofre de vertigens em grandes altitudes, é aconselhável evitar essa estrada a todo custo. Esta via é famosa por ser extremamente perigosa, com uma estimativa de 200 a 300 pessoas perdendo a vida em acidentes a cada ano. Ela conecta a região amazônica de Coroico, ao norte da Bolívia, também conhecida como Yungas, com a capital La Paz, e é marcada por cruzes sombrias que marcam os locais onde veículos caíram. Alguns dos acidentes mais trágicos ocorreram em 24 de julho de 1983, quando um ônibus saiu da estrada Yungas e despencou em um desfiladeiro, resultando na morte de mais de 100 passageiros, considerado o pior acidente rodoviário da história da Bolívia. Além disso, em dezembro de 1999, 8 viajantes israelenses perderam a vida em um acidente de jipe nessa mesma estrada. Além do risco das estradas sinuosas, os viajantes enfrentam perigos adicionais, como a presença de animais selvagens, incluindo jaguares e serpentes venenosas. Portanto, é crucial manter uma velocidade máxima de 30 km por hora para se proteger de tragédias potenciais. Segunda, rodovia James Dalton. Nos dirigimos agora ao Alasca, nos Estados Unidos, para a rodovia James Dalton. O Alasca tem algumas das estradas mais frias do planeta, a rodovia Dalton é uma delas e uma das mais isoladas do mundo. Se você pode dirigir por essa estrada, pode praticamente dirigir qualquer coisa. Dizem que é a estrada mais solitária do planeta. A estrada, geralmente chamada de Dalton Highway, foi inicialmente construída em 1974 como uma rota de suprimento para o sistema de oleoduto Trans-Alaska e recebeu o nome de James Dalton, o engenheiro nascido no Alasca que dirigiu e supervisionou sua construção. O James W. Dalton Highway é uma estrada contendo algumas partes não pavimentadas de 2 sentidos e se estende por 666 quilômetros. A estrada atinge sua altitude maior ao atravessar a Cordilheira Brooks em Atigun Pass, a uma altitude de 1.444 metros acima do nível do mar. Todos os veículos devem tomar extrema precaução ao dirigir na estrada e dirigir com os faróis sempre acesos.
Como principal rota de suprimento para os campos de petróleo de Prudhoe Bay, essa estrada é extremamente traiçoeira. Os postos de abastecimento são raros, e estão disponíveis apenas em 3 lugares durante todo o percurso da rota, e os ventos fortes e trechos não pavimentados podem dificultar a condução. Viajar nesta estrada requer coragem e atenção redobrada. Primeira e mais perigosa de nossa lista. Estrada Karakoram. Nossa jornada atinge o seu ponto máximo na Estrada Karakoram, que conecta o Paquistão e a China. Esta estrada de grande extensão, com mais de 1.200 quilômetros, enfrenta desafios significativos devido às suas elevadas altitudes, tais como a ocorrência de avalanches, deslizamentos de terra e a escassez de assistência em situações de emergência. Nas regiões de grande altitude, a baixa disponibilidade de oxigênio também pode representar um obstáculo para os viajantes. Portanto, é de extrema importância estar devidamente preparado e conhecer bem o veículo antes de se aventurar nesta área. A rodovia Karakoram, informalmente conhecida como KKH, é considerada a estrada internacional pavimentada mais elevada do mundo, ligando a China Ocidental ao Paquistão. Para os entusiastas da exploração das montanhas, ela é um verdadeiro paraíso e uma experiência única para os amantes da aventura. Esta estrada é notória por ser uma das viagens mais desafiadoras e emocionantes do mundo. A construção da rodovia teve início em 1959 e foi aberta ao público em 1986, após um longo período de 27 anos de perfuração e construção. Durante esse processo, 810 trabalhadores paquistaneses e 82 chineses perderam a vida, principalmente devido a deslizamentos de terra e quedas. A estrada permanece acessível durante todo o ano, exceto pela passagem de Kunjerab, uma elevada passagem de montanha situada a uma altitude de 4.693 metros acima do nível do mar. Essa passagem é aberta apenas de 1º de maio a 31 de dezembro devido às pesadas nevascas. Durante os invernos rigorosos, a intensa queda de neve pode fechar a rodovia por longos períodos. Além disso, as chuvas de monção, que ocorrem principalmente em julho e agosto, podem causar deslizamentos de terra ocasionais, bloqueando a estrada por várias horas ou até mais. Estas estradas são verdadeiras provações para qualquer viajante, com desafios únicos em cada uma delas. Independentemente de qual delas você escolher explorar, lembre-se sempre de planejar sua viagem com antecedência, manter seu veículo em boas condições e respeitar os limites de velocidade, que podem variar dependendo das condições da estrada. A aventura é incrível, mas a segurança deve estar sempre em primeiro lugar. Espero que tenham apreciado esta jornada pelas estradas mais perigosas do mundo, começando da menos perigosa à mais extrema. Se você já teve a coragem de viajar por alguma delas ou sonha em fazê-lo, compartilhe sua história nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais aventuras emocionantes. Até a próxima!